Sempre que a gente fala sobre segurança pública na Bahia, muita gente fica curiosa, assustada ou cheia de perguntas, e não é para menos. Todo mundo já ouviu alguma história, já viu alguma reportagem, ou já se perguntou como funcionam essas investigações, e por que algumas pessoas conseguem ficar foragidas por tanto tempo. Pensando nisso, eu resolvi trazer esse conteúdo com calma, sem sensacionalismo, explicando tudo de forma simples, clara e responsável, como se a gente estivesse conversando olho no olho. Hoje, a gente vai falar sobre os mais procurados foragidos da Bahia, quem são esses nomes que aparecem nas listas da polícia, por que eles estão sendo procurados, e como esse tipo de informação impacta diretamente a segurança das cidades, tanto da capital quanto do interior. A ideia aqui não é espalhar medo, mas ajudar você a entender como funcionam essas buscas, por que elas existem e qual é o papel da população nesse processo. Antes de seguir, deixa eu te pedir uma coisinha rápida. Confere aí se você já está inscrito no canal. Se não estiver, se inscreve agora e ativa o sininho, porque conteúdos como esse ajudam muita gente a ficar mais informada. E já deixa o like também, porque isso fortalece o canal e faz esse vídeo chegar a mais pessoas. Ao longo do vídeo, a gente vai conversar sobre como essas listas são montadas, quais regiões da Bahia costumam aparecer mais nas estatísticas, como a polícia atua nesses casos, e o que muda na rotina das cidades quando um foragido perigoso está sendo procurado. Tudo explicado de forma direta, sem complicação, para qualquer pessoa entender, até quem nunca se interessou por esse assunto antes. Então fica comigo até o final, porque esse tema é sério, importante e diz respeito a todos nós que vivemos ou circulamos pela Bahia. Hoje a conversa é direta, sem sensacionalismo e sem gritaria. A gente vai falar sobre os procurados mais perigosos da Bahia, pessoas que constam em listas oficiais das forças de segurança e que estão foragidas da justiça. E calma, respira, porque a ideia aqui não é assustar ninguém, é informar. Informação é proteção. E quando a gente entende o que está acontecendo, a gente se cuida melhor. Muita gente me pergunta nos comentários se a Bahia é um estado perigoso. E a resposta não é simples. A Bahia é gigante, diversa, cheia de culturas, festas, histórias lindas, mas como qualquer estado grande do Brasil, também enfrenta problemas sérios de segurança pública. E um desses problemas é a existência de criminosos de alta periculosidade que continuam foragidos, mudando de cidade, de estado e até de país. E deixa eu explicar isso do jeito mais simples possível, como se eu estivesse falando com uma criança. Foragido é alguém que já tem mandado de prisão, que a justiça já mandou prender, mas que ainda não foi encontrado. Ou seja, não é suspeita, não é boato, é decisão judicial. Esses nomes que vou citar agora fazem parte de listas públicas divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia e integradas ao Ministério da Justiça, como o famoso baralho do crime. Essas listas existem justamente para ajudar a polícia e também a população a reconhecer situações suspeitas e denunciar de forma anônima. Anderson Souza de Jesus, conhecido pelos apelidos Buel, Cris ou Esquerdinha, é apontado pelas autoridades como um dos foragidos mais perigosos da Bahia na atualidade. O nome dele aparece com destaque entre os criminosos mais procurados do estado, justamente pelo nível de influência que exerce dentro do crime organizado e pela gravidade das acusações que pesam contra ele. Segundo investigações, Anderson tem ligação direta com facção criminosa de grande atuação nacional, sendo considerado uma liderança estratégica no tráfico de drogas e armas. Diferente de criminosos que atuam apenas em um bairro ou cidade, ele teria circulação entre diversas áreas de Salvador, região metropolitana e cidades do interior, o que demonstra como essas organizações funcionam de forma articulada e descentralizada. As acusações contra ele incluem tráfico de drogas, associação criminosa e envolvimento direto ou indireto em homicídios, muitos deles relacionados a disputas por território. Há indícios de que ele atuava como fornecedor de armamentos, o que o colocava em posição de comando dentro da estrutura criminosa, e não apenas como executor. Um ponto que chama a atenção nas investigações é que Anderson já esteve preso anteriormente, cumprindo pena por crimes ligados ao tráfico. Em determinado momento, após obter um benefício legal, ele não retornou ao sistema prisional, passando à condição de foragido. Desde então,
mandados de prisão seguem em aberto, e ele se tornou alvo prioritário das forças de segurança. Relatos apontam que, mesmo foragido, o nome dele continuou sendo usado como símbolo de poder por integrantes da facção em algumas comunidades, o que aumentou o alerta das autoridades. Em determinadas ocasiões, demonstrações públicas de apoio ao apelido dele foram interpretadas como tentativa de intimidação e afirmação de domínio territorial. As forças de segurança trabalham com a hipótese de que ele não esteja mais fixo na Bahia, podendo alternar entre estados para dificultar a localização, aproveitando rotas já conhecidas do tráfico interestadual. Essa mobilidade é um dos fatores que tornam a captura mais complexa. O caso de Anderson Souza de Jesus ilustra bem como o crime organizado moderno não se limita a um endereço, funcionando como uma rede, com liderança, logística e comunicação. É justamente por isso que ele é tratado como um dos alvos mais sensíveis e perigosos do Estado, sendo considerado peça-chave para o enfraquecimento dessas organizações. Idmar Soares dos Santos, conhecido pelo apelido de Bolota, é outro nome que aparece de forma recorrente entre os mais procurados da Bahia, especialmente por sua atuação ligada a facções criminosas com forte presença no sul do estado. A região onde ele é apontado como influente inclui cidades estratégicas como Itabuna, Porto Seguro e municípios do entorno, áreas que misturam turismo intenso, comércio forte e, infelizmente, conflitos criminais constantes. Bolota é investigado por envolvimento direto com o tráfico de drogas, organização criminosa e participação em ações violentas relacionadas à disputa por pontos de venda e controle territorial. Diferente do que muita gente imagina, o crime nessas regiões não acontece apenas em áreas afastadas. Ele se infiltra em bairros populares, zonas comerciais e até em áreas próximas a pontos turísticos, o que aumenta o impacto social e econômico. O sul da Bahia sempre foi uma região de passagem estratégica. Porto Seguro, por exemplo, além de ser um dos destinos turísticos mais famosos do Brasil, possui rotas terrestres e marítimas que facilitam o deslocamento de pessoas e mercadorias. Já Itabuna funciona como um polo regional, concentrando comércio, serviços de saúde e circulação de pessoas vindas de várias cidades menores. Esse cenário acaba sendo explorado por organizações criminosas, que veem ali uma oportunidade logística. Investigações indicam que Sidmar não atuava apenas como executor, mas como alguém com papel de articulação, responsável por coordenar atividades, repassar ordens e manter a estrutura funcionando mesmo à distância. Há indícios de que ele utilizava intermediários para reduzir sua exposição direta, o que dificultou ações de captura por longos períodos. Assim como acontece com outros foragidos de alta periculosidade, Bolota teria adotado uma rotina de constante deslocamento, alternando entre cidades e áreas rurais, o que torna sua localização mais complexa. Esse comportamento é comum entre lideranças criminosas, justamente para evitar padrões que facilitem o trabalho de monitoramento. Moradores dessas regiões frequentemente relatam o impacto direto desse tipo de atuação criminosa no dia a dia. Comerciantes falam sobre medo de extorsões, trabalhadores comentam a insegurança ao voltar para casa à noite, e o setor turístico sofre com a imagem negativa gerada por conflitos violentos. É aquela contradição dolorosa. Um lugar cheio de beleza natural, história e cultura, convivendo com uma realidade de medo para quem só quer viver em paz. O caso de Sidmar Soares dos Santos reforça um ponto importante. O crime organizado não escolhe cenário, ele se adapta a ele. Seja no interior, na capital ou em regiões turísticas, as facções buscam espaço onde haja circulação de dinheiro e pessoas. E quem paga o preço, quase sempre, é a população comum. André Márcio de Jesus, conhecido pelos apelidos Buiú ou Padaria, é mais um nome que aparece em investigações relacionadas ao crime organizado com atuação interestadual. Diferente de criminosos que ficam restritos a uma cidade ou região específica, ele é apontado como alguém que transitava, ou ainda transita, por diferentes estados, o que amplia tanto o alcance das ações quanto a complexidade das investigações. O nome de André surge associado a organizações criminosas estruturadas, com divisão de funções, hierarquia e logística bem definida. Nesse tipo de grupo, cada integrante tem um papel específico, e tudo indica que ele não atuava de forma isolada. Pelo contrário,
estaria inserido em uma rede que envolve tráfico de drogas, movimentação de dinheiro ilícito e apoio logístico para manter membros foragidos em circulação. Um ponto que chama a atenção nas apurações é justamente essa mobilidade constante. Em vez de permanecer escondido em um único local, André teria se deslocado entre cidades e estados, o que dificulta ações de captura. Esse padrão é comum em organizações maiores, que contam com o apoio de comparsas, uso de identidades falsas e rotinas cuidadosamente pensadas para evitar rastreamento. E aqui entra um alerta importante para quem está assistindo. O crime organizado hoje funciona como uma rede, não como um grupo desorganizado. Existe troca de informações, ajuda mútua, esconderijos temporários e suporte financeiro. Por isso, muitas vezes, quando um integrante é preso, outros rapidamente assumem funções semelhantes, tentando manter a estrutura ativa. Relatos de investigações indicam que André Márcio de Jesus teria usado esse modelo de atuação para permanecer fora do alcance da justiça por longos períodos. Mesmo assim, mandados seguem em aberto, e ele continua sendo tratado como alvo relevante, justamente por sua ligação com esquemas que ultrapassam fronteiras estaduais. Esse tipo de atuação interestadual tem impactos diretos na segurança pública. Crimes cometidos em um estado podem ter planejamento em outro, rotas passam por várias regiões e o dinheiro circula longe do local onde o crime aconteceu. Para a população comum, isso se traduz em sensação de insegurança e dificuldade de entender de onde vem tanta violência. Casos como o de Buiú ou Padaria mostram que não existe mais crime local. Tudo está conectado. E enquanto essas redes continuarem funcionando, o trabalho das forças de segurança precisa ser integrado entre estados, o que demanda tempo, recursos e cooperação constante. Fábio Souza dos Santos, conhecido pelo apelido Geleia, é outro nome que aparece em listas oficiais de pessoas procuradas, associado a investigações sobre a atuação de facções criminosas na capital baiana e na região metropolitana de Salvador. Quando o foco é Salvador, o cenário muda bastante de escala, porque estamos falando de uma cidade com quase 3 milhões de habitantes, marcada por contrastes muito fortes entre áreas turísticas, regiões centrais e bairros de alta vulnerabilidade social. O nome de Fábio surge ligado a esse contexto urbano complexo, onde facções disputam território, influência e rotas de circulação. Diferente de cidades menores, onde os movimentos costumam ser mais visíveis, na capital essas redes se misturam ao cotidiano de bairros densamente povoados, o que dificulta ações de identificação e captura. As investigações indicam que ele teria ligação com grupos organizados que atuam principalmente em áreas periféricas, locais onde o Estado muitas vezes chega com menos presença e onde problemas históricos como desemprego, falta de oportunidades e desigualdade acabam criando um ambiente propício para o recrutamento de jovens pelo crime. Isso não justifica, mas ajuda a entender como essas estruturas conseguem se manter. Salvador, apesar de toda a sua riqueza cultural, musical e histórica, enfrenta desafios sérios na segurança pública justamente por ser uma metrópole. A região metropolitana, que inclui cidades como Lauro de Freitas, Simões Filho e Camaçari, funciona quase como uma extensão da capital, com intenso fluxo diário de pessoas. Esse movimento constante facilita a circulação de indivíduos procurados, que conseguem mudar de área rapidamente sem chamar atenção. Outro ponto que aparece com frequência nas análises sobre esse tipo de caso é o uso de apoio local. Pessoas que vivem em grandes cidades tendem a se misturar mais facilmente à multidão, o que reduz a exposição e aumenta o tempo de permanência em liberdade. Além disso, a proximidade entre bairros e municípios da região metropolitana cria múltiplas rotas de deslocamento em curtas distâncias. Para quem mora em Salvador, esse tipo de situação gera uma sensação ambígua. Ao mesmo tempo em que a cidade pulsa cultura, trabalho e alegria, existe uma preocupação constante com segurança, principalmente em determinadas regiões e horários. E é justamente esse contraste que torna o enfrentamento ao crime organizado na capital um desafio permanente. Casos como o de Fábio Souza dos Santos mostram que o problema da violência urbana não está isolado em um bairro ou comunidade específica. Ele está ligado a uma estrutura maior, que se adapta ao espaço urbano, às rotinas da cidade e às falhas do sistema como um todo.
Também aparece nas listas Manualdo Falcão Costa Júnior, conhecido como Gordo Paloso. Ele é considerado de alta periculosidade e integra o grupo de foragidos prioritários das forças de segurança. São nomes como esse que fazem parte das operações constantes da polícia, com apoio de inteligência, monitoramento e cooperação entre estados. Além desses, existem outros nomes que já passaram ou ainda aparecem no chamado baralho do crime, como Márcio dos Passos de Jesus, conhecido como Galinha Preta, Sandro Santos Queiroz, chamado de Real ou Doideira, Alan Santos Fonseca, conhecido como JP ou Júnior Piau, e Edson Silva de Santana, apelidado de Jeg. Todos esses nomes estão ligados a investigações por crimes graves, como homicídio, tráfico de droga e associação criminosa. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, olhando bem no fundo do olho da câmera. Você sabia que essas listas existiam? Muita gente não sabe. E não saber também é um problema, porque a informação ajuda a evitar riscos e a entender melhor a realidade da segurança pública. E aqui eu faço uma pausa rápida para aquele pedido clássico, mas necessário. Se esse conteúdo está sendo útil para você, deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal a crescer e faz esse vídeo chegar a mais pessoas que também precisam dessa informação. Voltando à conversa, é importante dizer que a maioria esmagadora da população baiana é formada por gente trabalhadora, honesta que acorda cedo, pega ônibus lotado e luta todo dia para viver melhor. Esses criminosos não representam a Bahia. Eles são uma minoria barulhenta e violenta que infelizmente causa impacto na vida de milhões de pessoas. Muitas vezes, quando alguém fica doente ou sofre algum tipo de violência em cidades menores, precisa ser transferido para polos regionais como Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna ou Juazeiro. E isso mostra como segurança, saúde e infraestrutura caminham juntas. Uma região insegura afasta investimentos, empregos e qualidade de vida. Moradores de bairros mais afetados pela violência costumam relatar medo, mas também cansaço. A gente quer paz, dizem muitos. E esse sentimento aparece em todas as regiões do estado, do litoral ao sertão, do oeste agrícola ao sul cacaueiro. O futuro da segurança pública na Bahia depende de muitos fatores: investimento em inteligência, policiamento, educação, geração de emprego e políticas sociais. Não existe solução mágica. Não existe botão que resolve tudo. Mas existe caminho, e ele passa por informação, participação da população e políticas públicas eficientes. E aqui vai um recado importante: nunca tente agir por conta própria. Se reconhecer alguém procurado, a denúncia deve ser feita de forma anônima pelos canais oficiais. A sua segurança vem em primeiro lugar. No fim das contas, falar sobre os mais procurados da Bahia não é espalhar medo. É jogar luz sobre um problema real, que precisa ser enfrentado com seriedade, responsabilidade e informação. E é exatamente isso que a gente tenta fazer aqui no canal. Agora eu quero saber de você. Você já tinha ouvido falar no baralho do crime? Acha que esse tipo de divulgação ajuda ou atrapalha? Escreve aí nos comentários, porque a sua opinião faz parte dessa conversa. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa dessa informação e fica ligado, porque nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre Bahia, segurança, cidades, histórias reais, tudo aquilo que impacta a nossa vida de verdade.